Olá, estudantes de segunda série, eu sou Adriano, professor de artes, e vamos falar sobre o teatro no Renascimento, parte número 2. O que a gente vai ver hoje, pessoal? Nós vamos compreender o uso das máscaras no teatro renascentista e vamos conhecer o teatro elisabetano e um pouco de William Shakespeare. Então a gente vai ver essa evolução do teatro. Então a gente vai ver a base, que é exatamente a comédia dell'arte, que é esse teatro da Idade Média, é um teatro de improviso. Ele tem um pouco do teatro contemporâneo que a gente conhece da década de 60, e ele vai trazer exatamente essa base do que a gente vai ver num teatro mais solto. Logo em seguida a gente vai ver sobre o teatro elisabetano, que é um teatro que é um nivelador social, ou seja, um teatro que vai dar acesso a todas as camadas para terem o gosto de ver teatro e ver histórias do cotidiano. E logo em seguida a gente vai falar sobre William Shakespeare. William Shakespeare, que até hoje é o autor mais representado no teatro mundial. Nós, se fosse colocar, quantificar, vamos colocar que 80% das peças mundiais são interpretadas é William Shakespeare. Então ele se tornou um grande mestre e é uma pessoa que pega grande inspiração lá nos antigos, pega em Sêneca de Roma, pega a tragédia grega, a comédia grega e vai trazendo toda essa influência dentro do teatro e lembrando vocês que ele já está fazendo um teatro padrão renascentista, ou seja, é um teatro que já está liberto do contexto religioso e já começa a trazer um pouquinho sobre o cotidiano que está tendo em sua volta. Então, vamos fazer umas perguntinhas, pessoal, só para a gente tentar entrar no clima da aula. O Renascimento só aconteceu na Península Itálica? Você acha que o Renascimento aconteceu só na Itália? Ou se de repente lá no norte não aconteceu alguma coisa diferente? E você já ouviu falar do William Shakespeare? Já ouviram falar do William Shakespeare? Ele foi uma pessoa que teve um sonho, lutou por esse sonho e conquistou. Vamos conhecer ele hoje nessa aula. Então vamos lá, as máscaras eram muito utilizadas nesse período, em especial pelo espetáculo comédia dell'arte. Os atores utilizavam dela para representar os personagens, ou seja, a máscara tinha uma característica específica daquele personagem. Como a comédia dell'arte ela vai surgir lá no finalzinho da Idade Média, ela tem muito característica daquela coisa de vilas pequenas da Idade Média. Tanto é que como ela começou, ela fazia cidades do interior da Itália, ela ia pegando só o interior, aquele interior esquecido, e eram normalmente famílias que iam em carroças, eram conhecidos como saltimbancos, e eles iam indo de cidade em cidade e se apresentavam. E daí o que acontece? A igreja da época, que ela era muito forte, ela fazia olhos grossos, não dava muita atenção porque eles estavam fora dos centros. Então eles tinham certa liberdade. E essas famílias começavam a trazer um teatro de improviso. E um teatro que usava o quê? As máscaras. E essas máscaras faziam o quê? Elas tinham um tom caricato. Então esse teatro da comédia dell'arte era separado em patrões e empregados. Então os patrões que eram sempre maus, avarentos, egoístas, sempre tinham alguma coisa de ruim dentro deles, eles usavam as máscaras fazendo uma caricatura. Os enamorados, que eram aqueles casais, eles não usavam máscaras. E de vez em quando algum personagem, que eram os empregados, às vezes um ou outro usava máscara para reforçar a interpretação. Mas o de praxe, a máscara era mais uma forma de fazer uma caricatura do personagem para exatamente evidenciar essa característica mais forte desse personagem especial. E nós temos as máscaras apareciam, eram criadas pelos intérpretes a partir do seu momento que ele escolhe seu personagem, passaram o resto da sua vida ensinando esse papel. Lembrando a vocês que, como eram famílias, normalmente da família, cada um membro da família especializava em um personagem. Por exemplo, o filho vai fazer o Pierrot. Ele vai fazer o Pierrot todos os anos da sua vida. E eles se tornavam mestres nesse personagem, porque eles iam interpretando durante anos. Eles usavam uma coisa chamada canovatio. O canovatio era, vamos colocar que era um texto que não era um texto de fala, mas era um texto dramático. Nós temos dentro do texto, que nós temos elementos de teatro, que nós temos ator, nós temos texto, nós temos audição. Dentro da questão texto, nós temos o texto, que é o texto literal, que é a fala, e nós temos o texto dramático, também chamado de texto secundário por alguns autores. Texto secundário é postura. Então o canovatio mostrava a postura do ator. Você vai chegar nesse ambiente bravo, você vai falar uma coisa alegre, daí você vai ficar triste. Então mostrava esse apontamento de sentimento. Então era tudo improvisado, então o texto era improvisado. Por isso que esse teatro da comédia dell'arte, muitas vezes chegavam numa cidade pequena, tinha alguém assistindo, eles pegavam a pessoa que estava assistindo e colocavam dentro da comédia. Colocavam dentro dessa pose teatral. Então era uma coisa muito improvisada, uma coisa muito solta. E agradavam muito as pessoas participantes. Era um nivelador social. Era uma forma que nivelava que todo mundo podia participar e todo mundo se alegrava com isso. E nós temos daí a evolução de toda essa onda teatral, vai ser lá na Inglaterra, nesse teatro que a gente conhece como teatro elisabetano. Veja bem, ele está no momento de renascimento, mas dentro da cultura, vamos colocar inglesa, ele é conhecido como teatro elisabetano e a continuidade dele vai ser conhecida como teatro renascentista inglês, mas o período é uma renascença. Então, nós surgiu na Inglaterra no auge de 1558 a 1642,
Foi durante o reinado da Rainha Elizabeth I, surge a profissionalização do teatro e com isso as apresentações teatrais e artísticas ganharam proteção da rainha por se contrabalancear as tendências puritanas do reino. Primeira palavra, profissional. O que acontece? Um monte de atores se reuniam e pagavam para que as pessoas escrevessem peças para eles. Então eles se tornavam profissionais, ou seja, as apresentações eram vamos colocar, cobradas e eles ganhavam por isso. E nós tínhamos também essa forma de teatro, que é esse teatro aberto, dentro, né, vamos colocar essa forma de espaço aberto com andares, vai fazer como se fosse um nivelamento social, ou seja, as pessoas do povo, não só a elite podia entrar nesse teatro, mas as pessoas do povo. Então todo mundo podia ir lá assistir teatro. Então era uma coisa que não ficava que nem na França, que nem na Itália, que era só as elites que iam naqueles teatros fechados, de ambiente fechado. Não, esse é o teatro aberto. Era um nivelador, então ele fazia com que todo mundo tivesse acesso. Lembrando também que as mulheres não podiam participar do teatro, ou seja, os atores eram somente homens. E acontecia caso de mulheres entrarem nessas companhias de teatro disfarçadas de homens e elas faziam papéis de mulheres. Olha que loucura! Eram mulheres se disfarçavam de homem, faziam papéis de mulheres e voltavam à sua interpretação de homem para poder fazer parte dessas companhias. E existia uma tendência puritana. O que é essa tendência puritana? A Inglaterra não era mais católica. A Inglaterra tinha a igreja de Inglaterra que era protestante. Ela tinha saído dentro do catolicismo. Então o puritanismo era um sistema de moral que era utilizado dentro do teatro, que era observado, mas a Elizabeth I protegia o teatro. Então ela cuidava desse teatro, mas as regras tinham que ser puritanas. Por isso que as mulheres não podiam participar. Infelizmente, era algo que era colocado como regra. E nós temos, na Península Itálica, houve um rompimento com a Idade Média, influenciado pelo comportamento antropocentrista e pelo fervor da cultura clássica. Ou seja, diferentemente do que estava acontecendo na Inglaterra, a Inglaterra não existia mais o catolicismo, então deu uma continuidade de uma visão diferente. Então por isso que nós temos quase que uma ligação com a Idade Média. Então não é um salto ainda para a Renascença, mas é uma pequena mudança. E essa mudança vai começar com o teatro com a mudança de temática. Já lá na Itália, quando nós tivemos a quebra do poder da Igreja Católica e começa o humanismo, que é exatamente essa coisa do homem ser o centro, então isso vai dar uma visão muito grande. Por isso que lá é chamado de Renascimento italiano, vai dar uma diferença muito grande. Então, portanto, a Inglaterra está no momento de rompimento não está no movimento com o rompimento da era medieval, ou seja, o medievo. Então, nós temos, de certa forma, uma continuidade medieval, mas de maneira mais branda. A interação de diversos níveis sociais e patriotismo foram fundamentais para o sucesso teatral do elisabetano. Ou seja, as peças começaram a dar glórias para o sistema novo do rei. Então, a Rainha Elizabeth, ela era homenageada muitas vezes nas peças de teatro. O poder público era homenageado. Por quê? Porque eles eram protetores. Então, nós temos uma passagem gradual lá do gótico para uma nova visão do gótico mais solto. Um gótico que vai quase se tornar um renascimento. E o que vai marcar essa passagem? A temática livre. Então nós temos agora características pela mistura do sério e do cômico, pela variedade de escolha dos temas tirados da mitologia, da literatura medieval e renascentista, e da história, e por muito uma mistura versus refinada, a prosa mais descontraída. O que vai acontecer? Então agora, a mitologia que era proibida na Idade Média, agora já é permitida. Então eu posso falar sobre deuses gregos, deuses romanos, então já era permitido. E nós tínhamos uma coisa chamada entrelinhas, ou seja, todo texto dentro do teatro elisabetano podia usar palavras em duplo sentido. Era uma coisa muito normal dentro dessa cultura inglesa. Quando eu falo de época, saída do medieval, começo da Renascença, as pessoas falavam com duplo sentido. Quase que fosse uma piada. E o teatro começou a adotar isso. Então, era um teatro que ele tinha uma palavra meio maquiada, que podia significar duas coisas. Então, esse teatro solto começou a agradar muito, muito o pessoal da classe mais baixa e começou a agradar, inclusive, as elites. Então, eles começaram a ver temas do cotidiano que tinha sempre ao seu redor. Então, uma coisa que era tabu, uma coisa que não era falada da Idade Média, agora já podia ser falada nesse momento. Vamos só fazer uma perguntinha, então, pessoal, só fixando o que a gente viu até agora. Quais são as diferenças cruciais entre a arte manifesta na Inglaterra e na Itália? Eu falei para vocês, a Itália teve uma coisa bem drástica, a Inglaterra foi uma coisa mais branda. Explica para mim com suas palavras, eu fico aguardando, até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal. Manda para mim, tá bom? Escreve, fale com suas palavras, tá bom? Vamos lá. Vamos conhecer agora um ícone desse teatro elisabetano. Digamos que ele é a cara do teatro. Dou um conselho para vocês. Se tiverem oportunidade, vejam aquele filme chamado Shakespeare Apaixonado. Vale a pena porque ele retrata exatamente o que acontecia nesse momento. Então, o maior nome do período é de William Shakespeare, sua técnica é extremamente pessoal, sintonizada com a sua época. Romeu e Julieta, Hamlet, A Megera Domada, Sonho de uma Noite de Verão, ou dramas históricos como Henrique V. Então, o que nós temos? William Shakespeare ele era filho do subprefeito, então ele veio de uma família bem abastada, tinha uma educação muito boa. Só que daí a família dele começou a ter um decaimento. Aí ele, com 18 anos de idade, ele já está casado e vem para Londres. Em Londres ele começa a trabalhar dentro do teatro, mas não na posição que ele queria. O sonho dele é teatro, mas ele foi cuidador de cavalos, ele foi pessoa que fazia outros trabalhos dentro do teatro, até que ele conseguiu chegar na questão de ele ser escritor e trabalhar como ator também. E com isso ele começou a ter muito sucesso, já enriqueceu, ele se tornou sócio do teatro, e com isso ele começou a ter uma carreira muito grande. No próprio teatro dele que ele fez a primeira apresentação de Hamlet. Então a gente começa a ver um homem que conseguiu galgar um espaço muito grande, ele conseguiu um público, e uma coisa interessante, ele gostava de Sêneca. Ele gostava dos autores clássicos romanos, mas ele gostava dos gregos também. Ele então buscava muita inspiração da tragédia e comédia, ele começou a fazer o quê? Começou a trazer tabus. Então ele começa a falar de suicídio, ele começa a falar de morte, assassinato, começa a falar sobre roubo, começa a falar sobre corrupção, coisas que aconteciam no cotidiano que ninguém ousava falar, ele teve a coragem de falar, e a Rainha Elizabeth, vendo isso, ela até gostou, então ela permitia, e começou a atrair muito mais pessoas para dentro do teatro. Então começou a dar um boom com relação ao teatro, e o teatro inglês começou a ser conhecido internacionalmente, como até hoje. A gente pode saber que o William Shakespeare é o autor mais representado, porque marcou com relação a esse teatro inglês. Então uma das coisas mais icônicas e importantes foi as peças dele foi Romeu e Julieta, que conta a história de dois jovens apaixonados por serem famílias rivais. E era algo proibido. Então nós temos Romeu Montecchio e Julieta Capuleto. Duas famílias que eram famílias de comerciantes, eram rivais assim de morte. Assim, eles não podiam se ver em praça pública. Eles cruzavam e tinham duelos entre eles. Era uma coisa de louco. Só que esses dois se apaixonam. E nessa paixão que acontece, o que vai acontecer? Uma pessoa pensou que um tomou veneno, de outro tomou veneno, daí os dois se suicidaram e tinha um romance proibido que acabou em morte. Então, quer dizer, claro, eu não vou contar tudo que é muita coisa, né, pessoal? Mas gradativamente nós tivemos um suicídio, nós tivemos um romance e nós tivemos uma desunião de famílias e nós tivemos duas famílias abaladas. Uma coisa que acontecia, sempre estava acontecendo na sociedade, mas ninguém tinha coragem de falar. Era um segredo. Sabe aquele segredo que era deixado de lado? E o teatro, por William Shakespeare, ele escracha esse segredo. Ele deixa bem claro uma coisa que acontecia no meio dele. E ele deixa bem claro que as pessoas começam a se identificar. É por isso que as pessoas começam a frequentar, porque começam a ver nas peças dele coisas que aconteciam à sua volta. E é uma das coisas que acontece com Romeu e Julieta. E nós temos a casa espetáculo de forma redonda ou poligonal, tem palco em 3 níveis para várias cenas sejam representadas simultaneamente, circundando o interior do edifício com galerias elevados para que os espectadores ricos, nobres, artesãos e camponeses assistissem ocupando cada um o seu espaço. Então, evidentemente, claro, o teatro inglês foi um nivelador social porque ele permitiu que muitas pessoas entrassem e assistissem teatro. Mas claro que a parte de camarote, que já existe nos teatros até hoje, camarote, uma parte mais alta, ficava com as elites porque eles queriam ficar afastados do povão. E o povão ficava lá embaixo, mas todo mundo se divertia, todo mundo via. Vários níveis de palco, ou seja, poderia acontecer 3, 4 cenas ao mesmo tempo, mas todos interligados. E nós tínhamos um narrador, nós tínhamos atores principais, atores secundários, lembrando vocês que os papéis femininos eram feitos por homens, então nós tínhamos todo um universo teatral acontecendo naquele momento e todo mundo podia apreciar. Palco redondo, ou seja, o ator ele se dirigia para todo mundo, não só para cima, mas para baixo. E o pessoal participava, gostava e era uma coisa que fez uma diferença bem grande nesse momento. Vamos só fazer uma coisa diferente, pessoal. Como a gente está falando de teatro, é importante que vocês que estão entendendo sobre teatro, vocês tenham uma pequena experiência. Vamos ver esse exercício bem rápido, vocês vão fazer em sala de aula. Romeu e Julieta eram jovens de famílias rivais por questões políticas e poder. Viveram um romance secreto e perigoso. Hoje em dia, quais seriam as possíveis razões pela qual Romeu e Julieta viveriam um romance proibido e perigoso? Use sua criatividade e apresente oralmente para seus colegas o resumo de sua história. É um desafio que eu dou para vocês. Eu quero ver quem tem coragem de chegar na sala de aula e falar, professor, eu vi na aula ali que está tendo um desafio. Esse desafio é o seguinte, eu coloco Romeu e Julieta nos dias de hoje.
Que problema Romeu e Julieta teriam nos dias de hoje que enfrentar para poder ter uma união, sendo que eles eram de famílias rivais? Contextualize isso com a imaginação de vocês e apresente na sala de aula. Eu tenho certeza que o professor vai achar interessante isso, tá? É uma sugestão que eu dou para vocês. Já retornamos. Até daqui a pouquinho. Ok, pessoal? Eu dei um tempinho para vocês poderem pensar no que eu falei e depois da aula, pessoal, esbocem alguma coisa e entre em contato com o professor de vocês e dê com eles a possibilidade de vocês deixarem tipo 5 minutinhos da aula para vocês fazerem uma apresentação em grupo. De repente, 3, 4 grupos apresentam as suas razões e montam uma mini peça rapidinho só para apresentar para os colegas, tá bom? Beleza? Vai a sugestão. Então, vamos ver o que a gente viu nessa aula, pessoal? Nós analisamos aspectos do teatro na época da Renascença, conhecendo detalhes do teatro elizabetano e a vida e obra de William Shakespeare. Então a gente viu que a Inglaterra estava passando uma fase diferente da Itália. A Itália tinha acabado a Idade Média, nós tínhamos o período gótico, que foi a última grande linguagem internacional, e diante do gótico nós tivemos lá o Giotto de Mondoni, surge o Renascimento. Aí vamos ter lá Brunelleschi, vamos ter Donatello, vamos ter Masaccio. Então todas essas pessoas fizeram uma grande diferença e nós vamos ter a Alta Renascença, Leonardo da Vinci, Rafael, nós vamos ter lá Michelangelo. Eles deram vida ao Renascimento italiano. Já na Inglaterra, nós temos uma mudança de igreja. Não tem mais a igreja católica, tem a igreja protestante, a igreja da Inglaterra. Então nós tivemos uma passagem da época medieval
para a época da Renascença muito gradual, muito devagarzinho. Então essa passagem é conhecida como teatro elizabetano. E logo depois disso nós vamos ter o teatro renascentista inglês. Então essa passagem já vai dar uma liberdade. Então, diferente da Itália, nós vamos ter uma graduação mais lenta, mas já está tendo essa liberdade do humanismo, essa liberdade da visão do homem. E isso vai dar exatamente aquilo que a gente conhece como teatro inglês. E vimos sobre William Shakespeare, maior autor de todos os tempos, fez peças atuais, pegou muito do clássico, trouxe para o moderno e trouxe temas livres atuais daquele momento que estava vivendo o pessoal. E já trouxe um pouquinho de patriotismo, uma coisa do orgulho inglês de ser inglês, ok? Pessoal, espero que essa aula tenha sido esclarecedora e mostrasse para vocês que como o Renascimento ele teve versões diferentes de linguagem. Nós tivemos versão do Renascimento italiano, versão do Renascimento inglês e versão do Renascimento do Norte, que é chamado também de Renascimento Nórdico ou Flamengo. Então a gente vai ver essas grandes diferenças que cada período, cada região pegou suas particularidades. Ok, pessoal? Nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.